Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus acerca de João 15, que é o tema também da nossa conferência. E por mais que eu não tenha pregado na conferência, foram dois pastores lá de Cascavel, mas estudando o texto para domingo à noite, também fiquei meditando nela, mastigando esse capítulo tão conhecido para nós. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite, em João capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Você pode deixar aberta aí também. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado ali. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não pertence em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que ela fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Em João, irmãos, nós encontramos pelo menos os 7 eu sou de Cristo. Jesus já havia dito, pode passar, dá 2 cliques aí, por favor. Quando nós lemos João, nós vemos que João ele está passando para os seus leitores quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. É diferente da perspectiva ou do enfoque dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele fala sobre o Filho de Deus. Ele quer passar para as pessoas que Jesus ele é o Filho de Deus. Então você, desde do primeiro capítulo de João, você já vê João escrevendo, completamente diferente dos outros evangelhos, acerca de quem Cristo é. E você pode acompanhar aí comigo que lá nós temos. Vamos ler juntos? Eu sou o pão. Eu sou. Esse todo mundo conhece, né? Eu sou. E ele termina dizendo, esses 7, eu sou a videira verdadeira. As videiras também têm de focar sua energia em produzir boas uvas, uma vez de produzir um monte de uvas de segunda categoria. Elas também precisam crescer na direção da luz, em vez de se tornar uma massa de galhos emaranhados. Se deixadas por conta própria, as videiras produzem muito crescimento supérfluo, que devem ser cortadas se nós quisermos que ela seja o que ela é realmente capaz de ser. Então Jesus aqui ele se apropria de uma figura muito importante. Provavelmente, os historiadores dizem que Jesus estava passando por algum lugar que tinha essas videiras. E Jesus se utiliza daquele recurso visual para falar isso, de quem ele realmente era. A videira, segundo a tradução judaica, era uma imagem de Israel.
Deus trouxe a videira do Egito e a plantou na terra prometida. Você pode abrir em Salmos 80 e você vai ter isso lá escrito. Ela foi destruída por animais selvagens e precisava ser protegida e restaurada. Isaías, no capítulo 5, diz que a videira de Israel deu uvas azedas, em vez de uvas boas. Outros profetas usaram a mesma imagem para falar sobre Israel. Mas aqui, pode passar, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. E isso só pode ter o sentido de que ele em si mesmo é o verdadeiro, o que diz aí? Israel. E é aquele sobre quem agora repousam os propósitos de Deus. E quando nós olhamos para os eu sous de Jesus, todos eles são interligados. Se nós entendemos que Jesus é o verdadeiro Israel e agora sobre ele repousa todos os propósitos de Deus, super corrobora com ele afirmar que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Os seus seguidores são membros do verdadeiro povo de Deus. Se pertencem a ele, permanecem nele. Então a imagem da videira aqui, meus irmãos, não é apenas uma engenhosa ilustração tirada da agricultura. Ela diz respeito a quem Jesus e seu povo realmente são e que agora, como resultado disso, acontecerá a eles. Jesus está dizendo para nós que ele é a videira verdadeira. João 15, a parábola ensina uma verdade principal. O ensinamento principal de Cristo aqui é a importância que eu e você temos de permanecer nele a fim de frutificar. Permanecer é o que mais aparece aqui. Só para você entender a divisão do João capítulo 15, porque ela é muito extensa, mas ela diz o seguinte, pode passar. Do versículo 1 ao 11, onde nós hoje vamos estudar, fala do relacionamento do crente com Cristo. Jesus está falando sobre o nosso relacionamento com ele. O termo-chave é permanecer, usado 10 vezes em 11 versículos, e a ênfase é a união. É a união do cristão com Jesus. Mas aí você depois pode estudar, do versículo 12 ao 17, nós vemos o relacionamento do crente com os demais cristãos. Não só a minha relação, mas a minha relação com Jesus, o quanto eu estou perto dele, vai dar frutos também nos meus relacionamentos na igreja, com os meus irmãos. Então o termo-chave é amor, usado 4 vezes em 6 versículos. E a ênfase é em comunhão. E por fim, do versículo 18 ao 27, nós temos o relacionamento do crente com o mundo. E o termo-chave aqui é odiar, usado 7 vezes em 10 versículos, e a ênfase é a perseguição. Não sei se o seu Instagram está cheio mas nessa semana a gente viu o que aconteceu. Então, a gente às vezes tem uma ideia de que por nós sermos cristãos, nada de ruim vai nos acontecer, mas vai. Se posicionar como cristão no mundo hoje é você assinar um termo de perseguição. Talvez não da maneira tão hostil como em outros países, mas também um tipo de perseguição. Então nós focaremos nesse primeiro ponto, nosso relacionamento com Cristo. Nós estamos vivendo em uma atmosfera de raízes firmes, de ter raízes firmes, verdadeiras em Jesus. Então pode passar, permanecer em Cristo não quer dizer manter-nos em segurança. Significa viver segundo a sua palavra e orar, obedecer os seus mandamentos e manter a nossa vida pura por meio da palavra dele. É interessante porque o propósito de Deus não é que você faça mais para ele. E às vezes a gente tem essa visão de que a gente tem que fazer mais coisas para Deus. A gente tem que se envolver mais para Deus chamar a atenção de Deus, para Deus olhar para nós. Mas não. A ênfase é que nós devemos escolher estar mais perto dele. Porque nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor e estar longe dele. Nós podemos estar fazendo muitas coisas em nome de Jesus, mas a nossa relação não é perto dele. Nós podemos servir, apresentar uma conferência para a igreja, mas o nosso coração está longe. É isso que Jesus está focando. Por isso aqui eu queria brevemente falar com os irmãos que Jesus ele ensina para nós, a partir de João 15, do versículo 1 ao versículo 11, 8 verdades sobre nós estarmos em Cristo. A primeira delas, vamos repetir? Permanecer em Cristo é uma ordem.
e não uma opção. Deus, ele está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Deus está mais interessado em relacionamentos do que atividade. Ao pertencer a Deus, eu e você, nós buscamos, nós ansiamos, nós aguardamos, nós amamos, nós ouvimos e nós queremos responder a Jesus. Permanecer significa ter mais de Jesus na nossa vida, mais dele em nossas atividades, nos nossos pensamentos e nos nossos desejos. Nós precisamos, irmãos, entender que permanecer, estar perto de Cristo, não é uma condição para ser cristão. É uma ordem. É uma ordem. Jesus, ele não faz aqui as perguntas dizendo assim, olha, vocês estão vendo uma videira. Quem quer permanecer em mim, levanta a mão para os 12. Não. Assim como Jesus não pergunta para os seus, se eles querem ser sal ou luz. Ele diz, vocês são. Vocês são. Assim como ele fala que no discipulado, que os cristãos têm que fazer, não é algumas pessoas. Jesus vai dizer assim, vão ao mundo e façam discípulos. Não é dizer assim, vão lá no seu pastor e falem para ele que ele precisa fazer discípulos. Vá na sua líder de PGM e diga para ela que ela tem que fazer discípulos. Vão ao mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles aprendam a amar as coisas que eu os ensinei. Ou seja, permanecer em Cristo, meus irmãos, é uma ordem de Jesus para nós, não é uma opção. Segunda verdade, permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Eu lembrei de um filme, enquanto eu estava estudando esse texto, pode passar, talvez você já viu esse filme. Quem já viu esse filme aqui? Por favor. Você que é o favorito do Alex, né, Alex? Então, a lista de Schindler refere-se à lista de prisioneiros judeus que Oskar Schindler, um industrial alemão, incluiu para trabalhar nas suas fábricas, garantindo assim a sua proteção contra a deportação dos campos de concentração nazistas durante o Holocausto. Mas é legal porque a sinopse de todas as que eu pesquisei diz o seguinte no final: ser incluído nessa lista significou a salvação para mais de 1.000 judeus que puderam escapar da morte. Permanecer em Cristo, meus irmãos, trazendo para cá, é vital para a nossa salvação. Não tem como a gente dizer que a gente é salvo se a gente não está perto dele, se a gente não pertence a ele, se a gente não permanece perto dele. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. E não tem nada a ver com obras, fazer coisas legais para Jesus, dizer assim, não, beleza, você pode participar do reino. Não é isso. Mas é que a salvação, ela produz boas obras. O meu relacionamento com Deus, ele produz boas obras. E eu estar perto de Jesus, ou pertencente a Ele, é vital para a minha salvação. Se um ramo não permanece na videira, esse ramo não tem vida. Ele é lançado fora, jogado na fornalha e se queima. Jesus advertiu que se uma videira deixasse de produzir fruto, a sua madeira só serviria para ser lançada no fogo. O fogo simboliza julgamento e atesta a inutilidade daquele que a consome. Mas os crentes, eles não têm motivo para se sentir desesperados quanto à sua salvação. Nós não temos por quê? Porque é Cristo que garante a nossa salvação, não somos nós. Imaginando que nunca chegarão ao céu. Eles devem meditar sobre o fato de que não foram deixados para viver por si mesmos, na dependência de seu próprio poder. A sua raiz é Cristo. Tudo que existe na raiz tem em vista o benefício dos ramos. Se Cristo vive, eles também viverão. Então a nossa esperança, a nossa garantia, e nós vamos celebrar isso daqui a pouco. É celebração, irmãos. Às vezes a gente acha que tem que ser sempre, sabe, de uma maneira... Não, é celebração. Façam isso até que eu venha. Como é que a gente recebe as pessoas? Não é com alegria? Você não quer receber pessoas com alegria? Porque a nossa salvação não depende da gente, depende de Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Amém? Terceiro, permanecer em Cristo é essencial para produzir fruto. Jesus disse, o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
porque sem mim nada podeis fazer. Fora da videira, o ramo é estéril, é inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz muito fruto. Mas se levanta uma questão nisso. Qual é a natureza desse fruto? Obediência. A gente ouviu muito aqui na conferência o pastor Gustavo de Cascavel falando que permanecer é fazer o... Quem lembra? Fazer o básico bem feito. E a gente vive uma crise do óbvio. Eu já falei isso alguma vez aqui. Nós sabemos que nós temos que orar, certo? Nós sabemos que nós temos que ler a Bíblia, certo? E nós sabemos que nós temos que se envolver na igreja. O que nós temos dificuldade? Nós temos dificuldade de orar. Nós temos dificuldade de ler a Bíblia. E a gente tem dificuldade de vir na igreja também. Mas permanecer em Cristo é essencial para produzir fruto. E aqui o permanecer é a obediência. Aos novos convertidos, amor, caráter cristão. O propósito dos ramos é produzir muito fruto. Só que aqui o contexto de fruto é uma consequência de uma vida de oração, em nome de Jesus e para a glória do Pai. O fruto na metáfora da videira representa tudo que é produto de oração efetiva em nome de Jesus, incluindo, meus irmãos, a obediência aos mandamentos, a experiência da alegria, a paz, o amor de uns pelos outros e o testemunho diante do mundo. Esse fruto não é nada menos que o resultado da perseverança, dependência que o ramo tem. E aí entra o nosso problema. Nós nos autodeclaramos dependentes de Deus, mas nós vivemos como se não dependêssemos de Deus. Sendo que para nós, como cristãos, é vital a vida de oração. Porque a oração não é sobre nós, é sobre quem pode nos atender. A oração é o nosso relacionamento com Jesus. Então aqui, Jesus está falando para nós que o fruto disso é a oração, baseada em nome dEle. E talvez as questões mais difíceis que as pessoas às vezes têm é de que se Deus é bom, Ele vai atender todas as minhas orações. E não. Em nome de quem que nós devemos orar? Em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso diz assim: faça a tua vontade. Não diz lá a vontade do Jardel. A vontade do Senhor. William Hendricks, ele fala o seguinte sobre isso: esperar que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estulto do que esperar que um ramo que foi cortado de videira produza uvas. Então essa é a nossa terceira lição. Quarta lição: permanecer em Cristo é a evidência de que nós somos discípulos de Cristo. Jesus disse: meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, uma vida frutífera é a melhor evidência para o nosso coração de que nós realmente somos discípulos de Cristo. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Uma árvore boa, ela precisa produzir bons frutos, mais fruto e muito fruto. E a vitalidade da videira, Jesus Cristo, é enfatizada. Aqui Jesus está falando sobre santidade, meus irmãos. Está falando sobre a nossa vida, o nosso caráter. Santidade. E essa semana eu falei para uma pessoa que santidade na nossa vida é as pessoas olharem para nós e não ver tanto a gente, começar a ver mais Jesus. Isso é santidade. Santidade é as pessoas olharem para nós e começar a ver mais Jesus do que a gente. Ou seja, que as nossas ações, porque a santidade faz isso, o Espírito Santo quer fazer isso na gente, nos tornar mais parecidos com quem? Com Cristo. E à medida que isso for evidenciado, significa que eu estou crescendo, eu estou frutificando, eu estou permanecendo em Jesus. Mas é difícil a gente entender esses sistemas. A ênfase aqui é de que há homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém no último dia ficarão comprovados que não possuíam qualquer união com Ele. Jesus está falando isso. Olha, e se Jesus já advertiu aqui para nós de que muitos têm a cara, a aparência, mas não são, é porque isso existe. Aliás, quando a gente vê as notícias e a gente começa a ficar preocupado,
Eu, como pai, fico muito preocupado. Talvez você, como pai, como família, fique também. A gente está vendo as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. São atrocidades em cima de atrocidades. E aí se levanta pessoas dizendo assim, não, mas fiquem tranquilos, vai melhorar. Vai ficar melhor. E a Bíblia vai dizer que não. 2 Timóteo fala, saibam que nos últimos dias as coisas vão melhorar, é isso que diz lá? Não. Sabe que nos últimos dias vai tudo estar uma beleza? Não. As coisas ficarão difíceis. Mas a nossa esperança é que nos sustenta. De que a nossa vida não acaba aqui. De que nós temos uma eternidade com Cristo Jesus. E é isso que Jesus está falando. Nas igrejas há milhares de pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Algumas pensam estarem unidas a Cristo por causa do batismo ou por serem membros que participam até da ceia do Senhor e conversam em algum momento da vida sobre coisas espirituais, mas frutos têm outra coisa. É aquela pessoa que entra na igreja, mas não muda nada. Passa ano e fica, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E a gente até tem uma dificuldade, porque a gente acha que grosseria é sinceridade, e não é. E não é. Eu falo assim mesmo, eu vivo assim mesmo, mas eu sou sincero. Eu estou sendo sincero. Não, isso é grosseria. Isso é falta do quê? Frutos do Espírito. Quem lembra os frutos do Espírito? Primeiro, amor. Vai devagar. Tem uns que sabem tudo, né? Tem uns que cantam também, né? Amor. Esse aí, Eleni. Mansidão e domínio próprio. Toda vez, irmão, que você ouvir alguém falando assim, que a pessoa é grossa e fala assim, não, é do meu jeito, você fala, irmão, vou te dar 2 gominhas desse fruto para você degustar. Mansidão e domínio próprio. Permanecer em Cristo é evidência de que nós somos discípulos. E olha só, no contexto do Novo Testamento, o neotestamentário, fruto tem a ver com arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e santidade na nossa vida e conduta. É isso, é fruto. É isso que o Novo Testamento chama de fruto. 5º lugar, permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Jesus afirmou, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sentimos quanto somos amados, e então temos pressa para estar novamente na sua presença. Jesus deseja compartilhar a sua vida conosco. Imagina a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. Jesus chama eles para ir no monte, e lá eles têm uma visão do próprio Cristo. É uma intimidade. Hoje, no nosso dia, a gente abre a Bíblia e a gente começa a ler um texto que talvez a gente já leu várias vezes, mas Deus fala conosco. E aquilo fica reverberando na nossa cabeça e fica fazendo a gente pensar, como é que eu estou vivendo isso? Textos que são difíceis, porque fala sobre poda também. Deus nos disciplina. Qual é o pai que não ama o seu filho que não disciplina? Isso não é amor se você não disciplina. Mas Deus, Ele deseja nos purificar, nos podar por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso. Nós precisamos ser confrontados, transformados por meio da palavra de Deus. Então permanecer em Cristo é vital para isso, estar perto dele. 6º, permanecer em Cristo leva consigo a promessa de uma oração respondida. A oração eficaz é um fruto de um relacionamento profundo com Jesus. Jesus é claro aqui, ele diz que se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido. Quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento e nos transformam em praticantes de seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, então nós entenderemos verdadeiramente orando em nome de Jesus, e então temos a promessa ilimitada de sermos atendidos. Quando as nossas orações estão de acordo com
o que Deus pensa sobre ser certo. Quando a minha oração é de acordo com a palavra dele, não a minha vontade. Eu falo muito isso. Eu que sou marido, você que é marido, você não precisa orar para Jesus dizendo assim: Deus, eu tenho que ser um marido bom ou não? Porque a palavra de Deus diz o que sobre isso? Que nós temos que ser bons maridos. Até que nós temos que morrer pelas nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então você não precisa chegar para Deus assim: Deus, eu estou numa dúvida, será que eu tenho que amar minha esposa mesmo? Será que eu tenho que ser fiel a ela? Porque se eu tenho contato com a palavra de Deus, a minha oração muda. A minha oração diz: Deus, eu estou muito aquém do que o Senhor ensina sobre o papel de marido, mas eu quero ser, me ajuda. Entendeu? A minha mente está preenchida com uma verdade de Deus para mim. Então eu oro pedindo que Deus me ajude a obedecer isso. As pessoas perguntam, ontem a gente teve muitas perguntas aqui: qual é a vontade de Deus para mim? Uma só: que você obedeça a Ele. Simples. É isso, é. Precisa vir a Hillsong e tocar para alguém falar isso para você? Não. Você precisa ler a Bíblia. Deus tem vontades específicas para pessoas. Ele usa pessoas da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, no lugar que Ele quer. Mas, em geral, para a família, para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, é de acordo com a palavra dEle. Você tem que obedecer a palavra dEle. Essa é a vontade. Só que a gente não quer isso. A gente quer algo mais religiano, sabe? Algo mais... Mas é obedecer. Obedecer. Penúltimo lugar, permanecer em Cristo. É impossível, então, sem a obediência a Ele. Jesus diz para nós: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Você pode sentir emoção num culto de domingo, mas se continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, jamais terá sucesso na permanência. Aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece está enganando a si mesmo. E um dos textos que mais me preocupam, me aterrorizam muitas vezes, é porque eu fico imaginando como seria a gente chegando no céu, lá, tudo feliz, aí encontra uns irmãos lá, daí ele passa, e aí quando eu vou entrar, Jesus olha para mim e diz assim: não te conheço. Mas Jesus, eu estou com a camisa do Raízes, inclusive tem umas palavras do Senhor aqui atrás. Eu vim aqui, eu fiz tudo para o Senhor. Pois é, eu não te conheço. Mas eu tenho lugar para o Senhor agora. O Senhor vai aqui, ó. Se nós permanecermos em Cristo, é impossível sem obedecê-lo. Nós somos chamados para ser servos, irmãos. Servos, não donos da nossa própria vida. Porque agora, como cristãos, quem é dono da nossa vida? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais dono. Eu sou servo. E um servo que pega a cruz e segue Jesus para morrer. Morrer para mim. Obedecer a Ele até o fim. Oitavo e último lugar. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria, seja plena. Quando nós permanecemos em Cristo, meus queridos, nós produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e há uma alegria indivisível e cheia de glória que se enche em nosso coração. A alegria no Senhor. A alegria na celebração. A alegria na ceia, a alegria nos relacionamentos, quando nós permanecemos em Cristo. Por fim, eu queria contar uma ilustração para você, bem simples, mas o louvor já pode vir. Um agricultor plantou 2 árvores no seu pomar. A primeira cresceu bonita, cheia de folhas verdes, mas nunca deu fruto. A segunda, embora não fosse tão impressionante em aparência, logo começou a dar maçãs saborosas que alimentavam os vizinhos e até os passarinhos. Um dia, o agricultor, pensando sobre essas 2, ele disse:
A beleza da primeira alegra os olhos, mas é a segunda que cumpre o propósito pela qual ela foi plantada. Qual é a lição dessa história? Está aí. Deus não nos chama apenas para parecer vivos, mas para produzir frutos que alimentem e abençoem os outros. Não é a aparência que Jesus quer, é a vida, é a vivência nossa. Sabe aquele negócio que quando você sabe quem você é, você não precisa dizer para os outros? Cristão é a mesma coisa. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu não preciso dizer para os outros. Eu sou. Então não preciso aparentar ser. Eu sou. Então que a gente possa refletir nisso. Amém?